de Deus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, verso 14. Efésios 5, 14 é a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite, nesse culto, nesta live, em nome de Jesus. Olha que surpresa aí, a nossa querida amiga, discípula Selma Borges. Quanto tempo, Selminha? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu vi que você entrou aí. Deus te abençoe, filha. Vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 14. O tema da nossa mensagem é: desperta tu que dormes, desperta a igreja, acorda a igreja, né? Então, Efésios 5,14 diz assim para mim e para a sua vida: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Posso ouvir um amém? É somente esse pedacinho aí. Se você está entendendo, vai se expressando, vai deixando amém. Glória a Deus, Deus abençoe, né? Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quantas vezes nós já ouvimos esse texto, né, amados? Quantas vezes nós ouvimos, já citamos, já falamos, já evangelizamos através desse texto: desperta tu que dormes. Então desperta, igreja, desperta, família, desperta, povo de Deus, né? Amados, por que eu quero trazer essa palavra para você? Né? Porque Deus incomodou meu coração. Deus, há 2 noites atrás, eu tive uma experiência poderosa com Deus aqui na minha casa. Dormindo, eu acordei dormi cedo aquele dia, 10h30 da noite. Eu costumo dormir 1h da manhã. Dormi, estava frio, cansado. Dormi 10h30 da noite, acordei 1h30 da manhã. E aí eu acordei e fui orar e Deus não permitiu que eu dormisse mais. A última vez que eu olhei no relógio era 5h30 da manhã. Eu tinha que trabalhar no outro dia, né? Mas aí eu tive uma experiência de 4 horas com Deus. Eu comecei a orar, eu comecei a clamar, eu comecei a chorar, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar uma direção de Deus, resposta de Deus, palavra de Deus, inspiração do Espírito Santo. E foi poderoso. E Deus colocou algo muito forte no meu coração. Eu quero te fazer, na verdade, um apontamento. Não sei se você sabe que enquanto nós dormimos espiritualmente, irmãos, enquanto nós dormimos espiritualmente, o diabo faz vigília para destruir a igreja, a família, as pessoas. Enquanto nós dormimos espiritualmente, o diabo está fazendo vigília para destruir a sua casa, a sua vida, a sua família, né? Enquanto nós dormimos, nós estamos perdendo vidas para as drogas, para as prostituições, para a violência no geral. Enquanto nós dormimos, as pessoas estão se afastando da presença de Deus. Então, Deus está nos alertando, Ele trouxe ao meu coração para que eu compartilhasse com você hoje, igreja. Nós precisamos despertar como igreja, nós precisamos despertar, acordar do sono espiritual, acordar daquilo que nos afasta da presença de Deus, acordar do cansaço, acordar da preguiça, acordar de tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Sabe, amados? É um alerta de Deus para mim e para a sua vida. É um alerta do Senhor para o nosso coração. É um alerta do Senhor para a nossa família. Nós precisamos, porque enquanto nós estamos descansando, dormindo, estamos acomodados, estamos, sabe, confortáveis, o inimigo ele está fazendo de tudo para destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir a nossa casa, destruir tudo aquilo que nós conquistamos, né? Quando nós estamos conquistando, o diabo faz alguma coisa para tentar derrubar. Quando nós chegamos a algum lugar, ele faz alguma coisa para nos fazer retroceder. Então ele veio para matar, roubar, destruir. E esta pandemia, infelizmente, felizmente e infelizmente também, felizmente ela tem servido para muitas coisas, né? Eu acredito que essa pandemia está nos servindo para nos alertar da volta de Jesus, né? Essa pandemia está nos alertando da volta de Jesus Cristo. Essa pandemia está nos alertando, nos preparando para provas maiores do que essas que nós estamos vivendo. Pastor, bispo, prova maiores? Sim, nós passaremos por provas maiores do que essas, sabe? Essa pandemia está nos servindo para nos fortalecer como pessoa, como família, como igreja, né? Ela também está nos fazendo e nos preparando, né, para buscarmos mais a presença de Deus. Preste atenção no que Deus está falando no seu coração hoje. Essa pandemia está servindo para nos ensinar a buscar a presença de Deus. Amados, eu nunca busquei a presença de Deus como eu tenho buscado ultimamente, nesses 6 meses praticamente de pandemia, né? Buscar intimidade, estar mais perto. Esse é o momento de se aproximar. Mas também essa pandemia está servindo para roubar, para esfriar, para adormecer a igreja de Jesus Cristo na terra.
ela está servindo para adormecer aqueles que estão já desatentos, distraídos, né? Eu costumo dizer que nunca houve na história do evangelho, na história da igreja na terra, né, uma geração tão dispersa, tão desatenta, tão distraída como a nossa. Se Jesus voltasse hoje, nós nem saberíamos. Se o Espírito Santo fosse retirado hoje da presença da nossa vida, da igreja, nós não saberíamos e continuaríamos cultuando como se ele estivesse ainda lá. Nós somos uma geração desatenta, distraída, conformada com tudo que acontece, né? Nós somos uma geração que tem medo de pregar o evangelho como deve ser pregado, tem medo de falar daquilo que é verdade, de falar que o pecado leva à morte, de falar, sabe, que o salário do pecado é a morte. Nós somos uma geração que está vivendo dessa maneira. E uma geração que está se dispersando da presença de Deus, quando o momento é se aproximar de Deus. É lógico que a palavra nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, ou algumas versões, o amor de quase todos se esfriará, mas nós precisamos estar atentos. Quantas pessoas você conhece? Preste atenção, responda aí para você mesmo. Quantas pessoas você conhece que neste tempo se afastaram da igreja? Quantas pessoas que você conhece que nesse tempo se afastaram de Deus? Quantas pessoas você conhece que neste tempo se afastaram da sua família, né? Quantos desigrejados que estão aí há 6 meses, irmãos, aproveitaram a pandemia, estão há 6 meses pensando o que vão fazer da sua vida com Deus, sabe? Tem gente ainda pensando o que fazer, sabe? Quantas pessoas você conhece que aproveitaram a pandemia como desculpa para voltar a beber, para voltar a se drogar, para voltar a se prostituir, para voltar a fornicação, para voltar ao adultério, para voltar à prostituição, para voltar ao mundanismo? Quantas pessoas você não conhece? Ou quantos casamentos que você conhece que quase foram, ou até foram destruídos neste tempo? Quantos casos nós não conhecemos? Eu conheço diversos casos. De todos esses exemplos que eu citei aqui, diversos casos de pessoas, de famílias, de igrejas, né? Diversos casos, nós precisamos despertar, sabe, amados? Porque enquanto nós dormirmos, preste atenção, enquanto nós estamos dormindo, o sono das trevas, o sono da alma, o diabo faz vigília para matar, roubar e destruir. E nós estamos concordando, e nós estamos aceitando, e nós estamos achando que isso é normal. Não, não é normal. A Bíblia assim diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas não pode ser normal na sua vida, na minha vida. Nós não podemos aceitar essa situação. Enquanto nós pensamos o que fazer, o diabo está, sabe, com toda a força, sabe, com toda a violência, ele não tira folga. Enquanto nós pensamos o que fazer, se vamos ou não para a casa de Deus, enquanto nós pensamos se nós continuamos ou não casados, enquanto nós pensamos se nós servimos ou não ao Senhor, o diabo está com toda a violência arrancando as pessoas da presença de Deus, arrancando a sua família da presença de Deus, arrancando os corações da presença de Deus. Ele não tira folga, ele está aqui para destruir. E nós não podemos dar essa brecha, essa legalidade, nós não podemos aceitar isso. Posso ouvir um amém? Você está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Se você estiver entendendo, deixa aí o seu joinha, seu coração, diga amém em nome de Jesus. Acorda, igreja. Acorda, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo nessa terra, a igreja que Ele estabeleceu para que façamos a diferença, para que sejamos luz, né? A palavra diz: levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Nós precisamos dessa luz sobre a nossa vida. Preste atenção, Deus não escreveu a Bíblia somente para pastores. Tem crente que acha que Deus escreveu a Bíblia só para pastores, e só o pastor tem que estudar, só o pastor tem que se integrar, se inteirar, só o pastor tem que estar preparado. Não, não é isso. Jesus, Deus, o Espírito Santo escreveram a Bíblia para todos nós, para todas as pessoas. Para isso que Deus criou esse instrumento, para isso que Deus criou esse GPS espiritual, o manual de vida. Foi para isso, para nos ensinar, para nos preparar. Ei, preste atenção. 2 Timóteo capítulo 4, foi o que Deus ministrou no meu coração nessas madrugadas atrás, 2 madrugadas atrás. Deus diz que nós devemos fazer o trabalho de um evangelista. Nós temos que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, no tempo oportuno ou não, na chuva ou no sol, no frio ou no calor, na tempestade ou na bonança, na necessidade ou no suprimento. Deus quer que nós preguemos a sua palavra, sabe? Ou nós começamos a partir de hoje a ouvir a voz de Deus, ou então nós viveremos à mercê das circunstâncias. Nós não podemos aceitar que é normal o diabo roubar, destruir e matar as famílias, as igrejas, os irmãos, com indecisões, com
inconstâncias, com medo, sabe? Não podemos aceitar isso. É nítido, é real, a pandemia está aí, as pessoas acabam morrendo, sabe, amados? Mas nós não podemos mais temer isso, nós já aprendemos a lidar com essa situação, nós já estamos preparados para enfrentar essa situação, nós temos que crer que Deus vai fazer o melhor para a nossa vida, sabe? Deus me incomodou nesta noite retrasada para que eu pudesse orar por toda a igreja, por todos os irmãos, por toda a liderança dessa nação, pelos governos, por tudo, e Deus colocou no meu coração: pregue a palavra, filho, é tempo de pregar a palavra, é tempo de compartilhar, é tempo de despertar, é tempo de acordar desse sono terrível, desse sono espiritual, dessas trevas na alma, a qual muitos de nós estamos vivendo. Sabe, irmãos, o inimigo quer roubar todo o tempo. Como eu disse semana passada, eu recebi uma promoção no meu trabalho, algo incrível que só Deus poderia fazer. Só que é muito trabalho, é muita responsabilidade. E eu tenho que estar totalmente inteirado, são muitas informações, tem que ler muito, tem que saber o que vai assinar, o que vai, sabe? Então, às vezes eu chego em casa destruído mentalmente, cansado mentalmente, eu só quero tomar banho e dormir. Eu fiz isso por uma semana, eu falei, aí Deus ministrou meu coração: não foi para isso que eu te coloquei lá. Não foi para isso que eu te chamei, para você dormir. Desperta, acorda, é hora de pregar a palavra. É hora de vivermos o evangelho, é hora de vivermos a verdade, é hora de acordarmos para a realidade. A realidade é que muita gente está indo passar uma eternidade no inferno e nós estamos dormindo. Muita gente está indo passar uma oportunidade, uma temporada ou a eternidade no inferno, e nós estamos aqui sonolentos, sabe? A minha oração é para que Deus te incomode também, para que você perca o seu sono, para que você passe 1, 2, 10 noites acordados, ouvindo Deus falar o quanto é importante você evangelizar e falar do amor de Jesus Cristo. Ei, irmãos, nós precisamos acordar, despertar, se levantar do sono profundo que o inimigo tem nos colocado, nos imposto. O inimigo tem colocado sobre nós o sono profundo, sabe? Um cansaço eterno. E esse sono profundo são como trevas espirituais, ou como escuridão espiritual. Melhor dizendo, é como uma escuridão na alma. O inimigo quer nos lançar no poço da escuridão da alma, e nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Isso não é normal, sabe? Eu já disse isso, no novo normal, o novo normal não nos isenta daquilo que é responsabilidade nossa como cristão. O novo normal não nos isenta de pregarmos o amor de Jesus Cristo. O novo normal não nos isenta de levarmos a palavra de Deus, de irmos cultuar na casa de Deus, de nos reunirmos como igreja para orar, para clamar, para adorar. O novo normal é aquilo que nós temos que fazer: a máscara, álcool em gel, distanciamento, cuidados, evitar aglomerações. Mas esse novo normal não nos isenta e não nos impede de falar do amor de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Aleluia! Nós precisamos estar prontos. Nós temos responsabilidades, não é só o pastor que deve. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 4, do 2 em diante: prega a palavra a tempo, a fora de tempo. No versículo 5 ele fala: faz o trabalho de um evangelista. Ei, meu irmão, nós temos que evangelizar. Eu quero rapidamente, para não nos estendermos demais, eu quero falar aqui de 3 pontos, 3 níveis de escuridão, ou 3 níveis de sono profundo da nossa alma, na alma de uma pessoa. 3 níveis de profundidade na escuridão que pode nos levar a uma eternidade nas trevas no inferno. A verdade é essa, a palavra não é simples. É uma palavra dura, mas que todos nós precisamos ouvir. Quando Deus ministrou isso no meu coração, sabe, amados, doía, eu chorava pela madrugada, Deus falando: você precisa acordar, a igreja precisa do seu despertar, você precisa despertar a sua igreja, o povo precisa acordar, você é responsável por isso. Deus começou a falar e queimava no meu coração e eu chorava. Amados, Deus me levou a entender esses níveis de escuridão. E o primeiro nível de escuridão que eu quero falar para você é um nível mais elevado. Preste atenção, existem 3 níveis de escuridão a qual nos afasta da presença de Deus e nos faz, se não estivermos atentos, não acordarmos, nos fará viver na eternidade no inferno. O primeiro nível de escuridão é o mais elevado de todos, onde a escuridão nos rouba. Preste atenção, esse nível de escuridão nos rouba a percepção. Sabe quando você percebe, quando está perceptível a presença de Deus ou o que é espiritual? Esse nível de escuridão rouba a percepção daquilo que é espiritual na sua vida. Aleluia, preste atenção. Esse nível de escuridão, o primeiro nível de escuridão, acontece quando as coisas de Deus ficam
na vida das pessoas como se elas não existissem. É como se não existissem as coisas de Deus, o reino de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Esse é o nível mais terrível de escuridão na alma, de trevas na alma, de dormência na alma. Sabe? É um nível onde a pessoa ela não acredita nos milagres, a pessoa não acredita na cura, a pessoa não acredita nas visões, não acredita nas palavras proféticas, não acredita na unção, não acredita no dom de línguas, ela não acredita em nada. É um nível terrível de escuridão onde a pessoa ela é roubada na sua percepção das coisas do reino, das coisas de Deus, das coisas espirituais. Esse é o nível mais terrível. Existe um outro nível de escuridão, que é aquele que a pessoa, ela até acredita no agir de Deus. Você consegue entender? Talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça uma pessoa que está no nível de escuridão que ela não acredita em nada. Mas também existe aquela pessoa, aquele nível de escuridão na vida da pessoa que ela até acredita em Deus, mas não enxerga o que está acontecendo na vida dela. Talvez você conheça alguém assim, né? E essa pessoa, por não enxergar o nível de escuridão a qual ela está vivendo, não enxergar o agir de Deus na vida dela, ela entra num nível que leva ela a continuar vivendo na escuridão da alma. É como se nada acontecesse. Ela continua dormindo, cega para as coisas de Deus. Ela não leva a sério as coisas de Deus. E ela vive continuamente numa escuridão. Amados, isso é profundo. Amados, isso é muito forte. Presta atenção. Isso é muito forte. Nós estamos muitas vezes entrando nesse nível de escuridão, nesse nível de derrota, nesse nível de roubo que o diabo tem feito em nossas vidas. O primeiro nível é o nível onde as pessoas não reconhecem o agir de Deus. Elas não acreditam nos milagres, nas curas, nas visões. O segundo nível, a pessoa até acredita, mas ela não consegue viver, ela não consegue enxergar isso acontecendo na vida dela. Acontece na vida de todo mundo, menos na vida dela. Então ela não leva a sério e continua vivendo na escuridão, como se nada acontecesse. Continua dormindo, cega para as coisas de Deus. E o terceiro nível de escuridão, não tão menos terrível quanto os outros, mas é um nível que a pessoa enxerga o agir de Deus, enxerga o reino de Deus, mas ela não aprecia isso. Ela não vive disso. Ela não se delicia daquilo que Deus faz. Ela não, sabe, ela não gosta daquilo que Deus faz. Ela sabe o que acontece, ela enxerga, ela vê, mas ela não aprecia, porque ela não gosta, porque não interessa para ela. Ela prefere viver no nível de escuridão a viver as coisas de Deus. Ou seja, as coisas de Deus são vistas como algo que existe, mas não são vistas como algo necessário. Então esse nível de escuridão também é terrível, quando a pessoa sabe que existe o milagre, a cura, a bênção, a provisão, a porta aberta, mas ela acha que isso não é necessário na vida dela. Isso é escuridão. Por isso Jesus está dizendo: desperta tu que dormes, através da vida de Paulo, levanta dentre os mortos, porque Cristo te iluminará. Ei, nós precisamos sair desses níveis de escuridão. 3 níveis de escuridão que faz parte do sono profundo. 3 níveis de escuridão, sabe, que nos leva ao distanciamento de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, ele está nos dizendo, ele está nos mostrando que o nosso estado espiritual, preste atenção, quando Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, ele está nos mostrando que o nosso estado espiritual não é só de morte espiritual, mas é de sono espiritual, mas é de sonolência espiritual. As duas situações são terríveis, porém existe uma diferença da morte espiritual para a sonolência espiritual. Eu quero falar rapidamente. Os mortos espirituais já tiveram experiências com Deus. Os mortos espirituais muitas vezes já viveram coisas poderosas, mas estão distantes daquilo que é de Deus, estão longe. Sabem que estão longe, sabem que vivem de uma forma errada, sabem que precisam voltar, porque senão vão passar a eternidade no inferno. Mas muitas vezes as pessoas não têm coragem para despertar, não têm ânimo para despertar, e por isso nós precisamos ajudar essas pessoas. Posso ouvir um amém, amados? Muitos estão mortos espiritualmente, precisando da nossa ajuda. Muitos estão mortos, sabe? Sabem que estão errados, sabem que estão cometendo pecado, sabem que estão vivendo de forma ilícita, sabem que precisam voltar para a presença de Deus, porque senão passaram a eternidade no inferno, mas não conseguem voltar. Esses são os mortos, tiveram experiências com Deus, mas deixaram tudo de lado.
Segundo, os que dormem espiritualmente. Eu falei dos mortos espirituais, agora os que dormem espiritualmente. Esses são os que são desigrejados, ou aqueles que estão dentro da igreja. Todavia, existe uma diferença entre frequentar a igreja e ser a igreja. Preste atenção, existe uma diferença entre frequentar a igreja e ser a igreja. Muitos acham que são igreja, mas não frequentam. Muitos frequentam, mas não são. Existe uma grande confusão. Esse tipo de pandemia, esse tempo de pandemia, está sendo o melhor tempo, preste atenção, para entender a diferença entre frequentar e entre ser a igreja. Esse tempo de pandemia, mas tem que trazer algo de bom para a sua vida. Ele tem nos mostrado o quão importante estar na presença de Deus, viver a presença de Deus, o quanto é importante sermos igreja. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Nós nos atentamos muitas vezes aos sinais que vêm de Deus, como diz a Mara. Nós nos atentamos, não nos atentamos a isso, sabe? Os que dormem espiritualmente, eles estão desatentos. Os que dormem espiritualmente, eles são roubados nas coisas de Deus. Quantas vezes nós somos roubados, Deus fala, isso é seu, eu vou te dar, eu vou te abençoar, e vem o diabo e nos rouba, né? Os que dormem espiritualmente estão sendo roubados, estão sendo furtados, sabe? Eles estão perdendo a vida e se perdendo na vida. Preste atenção, os que dormem espiritualmente são aqueles que não oram, são aqueles que não jejuam, são aqueles que não atendem o clamor, que não atendem a convocação para uma oração. Vamos orar na igreja, ninguém vai orar, estão dormindo espiritualmente. Vamos fazer um jejum, finge que está jejuando, está dormindo espiritualmente. Os que dormem espiritualmente são aqueles que não compartilham aquilo que recebem de Deus, recebem tanto de Deus, estão engordando espiritualmente, mas não compartilham o amor de Deus. Por exemplo, vai receber uma palavra como essa hoje, você tem o dever de compartilhar esta palavra com as pessoas que estão ao seu redor, porque senão você vai ser egoísta, vai estar não compartilhando as coisas de Deus. Os que dormem na presença de Deus, os que estão, sabe, dormindo espiritualmente, eles não evangelizam, eles falam mal do amor de Jesus, eles não amam as vidas, sabe? Eles reclamam demais, acham problema em todas as coisas. Esses são aqueles que estão dormindo espiritualmente, criticam os pastores, criticam os irmãos, se reúnem para ficar falando da vida dos outros, não atendem as convocações. Ei, irmão, amanhã tem uma reunião importante, é importante que você participe. Eu não estou nem aí. Irmão, vamos fazer um tempo de oração na igreja, eu não estou nem preocupado, eu tenho mais o que fazer, sabe? Os que dormem espiritualmente não aceitam desafios, irmãos. Não aceitam desafios. Não se posicionam, ficam inertes a tudo que está acontecendo, fingem que não é com eles. Não, isso não é comigo, não sou eu. O bispo não está chamando eu para orar, não. O bispo nem me chamou para assistir a live. O bispo nem falou para compartilhar, sabe, irmãos? Não compartilha, não divide, não imparte aquilo que Deus tem dado. São irmãos que estão dormindo espiritualmente. Posso ouvir um amém? Amados, os que dormem só veem dificuldades, só trazem problemas. Os que dormem espiritualmente são aqueles que não esperam a primeira oportunidade para chegar no bispo, no pastor, no irmão, no líder, no presbítero, para falar assim, ó, olha, estou vendo muita coisa errada. Sabe? Só trazem problema, nunca tem uma solução. Não sonham os sonhos de Deus para sua vida, para sua família, para sua casa, para sua igreja. Os que dormem espiritualmente, eles vivem de ilusões, irmãos. Vivem de ilusões, de fantasias. Ele vê, ele ouve, ele sente. Mas a sua audição, a sua visão e o seu sentimento é imaginário, não é realidade. Não vive a realidade do Evangelho, que diz que nós temos que pregar o Evangelho a tempo, a fora de tempo, que diz que o salário do pecado é a morte, que diz que Jesus morreu por amor de todos nós, que Deus deu seu único filho para morrer por nós. Esse é o Evangelho, que diz que a cruz é loucura para os que perecem, mas é vida para aqueles que creem. Esse é o Evangelho, que diz que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Esse é o Evangelho. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a esse Evangelho. A palavra é forte, sim, meu irmão, mas todavia Deus nos dá uma chance de acordarmos nesta noite. Deus nos dá uma chance de acordarmos. O salmista, como eu li no começo desse culto, o salmista, ele sentiu, ele entendeu a oportunidade que Deus estava lhe dando, então ele falou, Senhor, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que eu não pereça na morte, para que eu não viva a morte. Senhor, seja a nossa luz, seja aquilo que nos ilumina. Meu irmão, é isso que nós precisamos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os que dormem
perderão a sua salvação. Os que estão dormindo espiritualmente perderão. Paulo clama, fala: desperta tu que dormes, ei, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo vos iluminará. Paulo está clamando: desperta, porque aquele que estiver dormindo espiritualmente perderá a sua salvação. Quando o noivo vier buscar a sua noiva, quando o noivo vier buscar a sua igreja, muitos estarão dormindo, desatentos. Como eu disse, nós somos uma geração de distraídos, desatentos, despreocupados, e quando Jesus voltar, maioria das pessoas será surpreendida, porque será deixada para trás. Será deixado para trás. Preste atenção, meu irmão. Quantos se lembram da história de Mateus 25? Que o noivo, sabe, que fala da parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens, elas saíram para encontrar o noivo. O texto fala que 5 virgens eram nércias, ou seja, eram loucas, e 5 dessas virgens eram prudentes, eram sábias, né? E elas saíram para se encontrar com o noivo, mas as loucas não levaram azeite, estava escuro, era noite, precisava de azeite para iluminar, para acender a lamparina, né? As sábias levaram o azeite, as loucas queriam azeite, as sábias não deram. Por isso eram sábias, né? O noivo demorou um pouco para buscá-las, então elas adormeceram, as 10 adormeceram. Quando de repente alguém gritou: o noivo vem, elas despertaram, acenderam as suas lamparinas. As 5 prudentes e sábias acenderam, mas as loucas não tinham azeite, saíram correndo para comprar azeite no meio da madrugada, e nesse momento o noivo entrou e fechou a porta. Elas voltaram, e quando elas voltaram, elas bateram na porta: ei, noivo, nos deixe entrar, deixe entrar. E o noivo disse: eu não vos conheço. Ei, meu irmão, desperta tu que dormes. Como será terrível ouvir do Senhor: eu não vos conheço. As noivas, as 5 prudentes, entraram nas bodas, estavam com o noivo. As 5 loucas, as 5 nécias, ficaram para fora. Você não pode ser deixado para fora. Você tem que trabalhar, tem que investir, tem que se revestir do poder de Deus, acordar, despertar, para que seja encontrado prudente e sábio, em nome de Jesus. Porque será terrível, irmãos. Será terrível ouvir a frase do Senhor: eu não vos conheço. Você pode ter feito de tudo, nós podemos fazer de tudo, eu posso fazer de tudo, mas será terrível se Jesus olhar para nós e falar assim: eu não te conheço. Eu nunca ouvi falar de você. Por isso nós temos que acordar. Por isso que nós temos que estar preparados, temos que ser luz para não ouvir a frase: eu não vos conheço. Levanta, irmão. Levanta, minha irmã, desperta dos mortos, Cristo vos iluminará. Como dizia minha saudosa vozinha, que eu tanto amei, que eu tanto amo: Deus vos alumiará. Deus, através de Jesus Cristo, vai nos iluminar, mas precisamos levantar dos mortos. Nós podemos falar também, como exemplo aqui, já para encerrar essa palavra, do profeta Jonas, que se escondeu de Deus dentro ou no fundo, no porão de um navio, porque não queria levar o evangelho, a palavra de Deus. Deus diz: pregai o evangelho a tempo e a fora de tempo. Guarde isso no seu coração. Deus está te cobrando isso nesta noite. Pregai o evangelho a tempo, a fora de tempo. Desperta para que você possa pregar esse evangelho. Jonas, que precisava pregar o evangelho, precisava falar do amor de Deus, ele se escondeu no fundo de um navio, e mesmo, preste atenção, e mesmo em meio a uma terrível tempestade que amedrontava todos que estavam naquele barco, mesmo no meio de toda a confusão, de todas as ondas, de todo o balanço do barco, sabe o que estava acontecendo? Jonas estava dormindo. A palavra de Deus diz que Jonas estava dormindo, ou seja, ele dormia. Não era o sono do justo, mas era o sono do desinteresse, sabe? Preste atenção no que eu estou falando agora, meu irmão. Era o sono do desinteresse, era o sono da desatenção, era o sono da falta de motivação, era o sono da indisposição, era o sono da preguiça. Jonas dormia o sono da negligência, sabe? Ele só despertou quando foi parar na barriga do peixe. Ele estava dormindo o sono que muitos de nós temos dormido todos os dias, o sono da preguiça, da negligência, da indisposição, da falta de motivação. Preste atenção no que Deus está falando, isso é terrível, terrível. Ou seja, são tantas tragédias acontecendo, todo dia 1000 morre ali, todo dia acontece isso aqui, todo dia uma criança é abusada ali com 10 anos de idade, engravida, sabe? Todo dia algo de ruim está acontecendo ao nosso redor, e tudo que nós sentimos é sono. Tudo que nós sentimos é sono. Ei, preste atenção.
Desperta, tu que dormes. Somos a resposta de Deus para esses dias maus, a qual nós temos vivido. Deus está nos investindo hoje, nos alertando hoje, para sermos a resposta para esta geração nesses dias maus, meu irmão, minha irmã. Tudo que nós sentimos em meio a tanta tragédia é sono. Nós somos a igreja que dorme. Nós precisamos ser a igreja que desperta. Eu assisti uma peça há tempos atrás que fala a igreja adormecida. Eu acho que você também já viu que chega dentro da igreja uma prostituta e a igreja não faz nada. Chega dentro da igreja um alcoólatra e a igreja não faz nada. Chega dentro da igreja o Espírito Santo e ela não sabe de nada. Desperta a igreja, desperta irmão, desperta a família. Ei, para a gente ser a resposta dessa geração, nós precisamos estar acordados, despertar. Não adianta falar, isso não é comigo, não. Você é inocente até o tempo da ignorância, quando você não sabe e não conhece, mas Deus está te falando, desperta. Prega o evangelho, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus me incomodou, fiquei 4 horas na madrugada acordados, ouvindo Deus falar. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu chorava, eu lia a Bíblia, eu orava, eu chorava, eu clamava, eu pedia. Mas Deus falou, desperta, desperta. Aquilo foi um sinal daquilo que nós precisamos fazer para concluir essa palavra. Estou terminando agora. Romanos 12:2 diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Preste atenção, como diz o povo da DG, a Mara que está aí, o Fragoso, como diz esse povo, mete o louco, desperta, acorda, seja transformado. Eles tiveram, acho que uma ministração essa semana, eu só vi nos comentários ali, mete o louco, acorda igreja, acorda povo de Deus. Nós precisamos despertar como um povo e uma igreja renovada. Nós precisamos despertar com a mentalidade de reino, chega da mentalidade de tribo, chega da mentalidade de grupo. Nós precisamos ter uma mentalidade de reino, onde o evangelho é pregado com amor, onde as pessoas são alcançadas. Nós precisamos ser um povo com um novo entendimento, com um povo que faz com que as coisas aconteçam, pois é da nossa mente, é da nossa ideia que procedem as decisões, os comandos que vão transformar as vidas. Posso ouvir um amém? Não se conforme, transforme, como diz a Mara, mete o louco, né? Pastor Adriano é loucão, ele fala isso mesmo, mete o louco, transforme, não se conforme, seja como a largata, né, que se transforma e vive muitas bênçãos do Senhor. Para encerrar, Filipenses 4:8 diz, quanto mais, irmãos, sobre a nossa mente, preste atenção, estou falando aqui de renovar a mente. Sobre a nossa mente, Filipenses 4:8 diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Nisso, pensai. Posso ouvir um amém? Despertar e encher a mente com as coisas de Deus. Despertar e encher o coração com as coisas de Deus. Esse é o momento de sairmos das trevas, irmãos. Esse é o momento de sairmos das trevas espirituais, das trevas que querem nos levar para longe de Deus. Esse é o momento de sairmos da sonolência espiritual. Esse é o momento de sairmos, sabe, daquilo que nos impede, da escuridão que nos impede de enxergar a luz que é o Senhor, sabe? Hoje, para marcar o seu coração, Deus está te desafiando, nos desafiando a lançarmos no que é novo, a nos lançarmos naquilo que é novo, sair da indecisão, sair da comodidade, sair do conforto, sair da inércia, sair da estagnação, sair da cegueira e da paralisia espiritual que nos limita. Em nome de Jesus, precisamos sair. Por isso, meu irmão, desperta, tu que dormes, desperta. Você que está vivendo na escuridão espiritual, porque Cristo é a nossa luz. Quantos precisam de um despertar nesta noite? Eu quero orar pela sua vida. Quantos precisam despertar a sua vida para Jesus nesta hora? Quantos precisam entender que Jesus jamais vai te abandonar, mas você precisa despertar?